concurseira que está aí desesperada, se preparando para o concurso de Maricá, deparou com esse conteúdo, pensamento pedagógico moderno. Gente, o que é isso? Como a banca COSEAC pode transformar uma boa questão esse assunto que parece difícil, mas eu vou descomplicar para você agora aqui. Vai ser um assunto bem leve, trabalhado de uma forma bem divertida, explicado aí com muito detalhe, mas vai ser fundamental. Eu tenho certeza, gente, que após essa aula vai ter a leve lembrança de que deu a pena. E essa lembrança não vai ser só sobre a aula, vai ser para a vida, porque esse assunto ele pode atravessar qualquer concurso educacional. Qualquer banca pode cobrar pensamento pedagógico moderno. Vamos ao assunto? Vamos à aula? Antes eu quero fazer um pedido para você. Se você não segue as nossas redes sociais, esse é o momento de fazer esse detalhezinho, né, essa tarefa. É o único dever de casa que eu peço para você. Então pare agora um pouquinho, dê uma pausa aí. Vou dar um tempinho para você dar uma pausa, vai. Isso aí. Se não deu ainda, faça isso agora. Siga as nossas redes sociais, porque assim você devolve esse investimento que a gente está fazendo aqui. Esse conteúdo ele é disponibilizado para os nossos alunos que são matriculados, são orientados aqui pelo Mentorizar, pelo meu trabalho, por toda a nossa equipe, mas também está tendo a oportunidade, né, de ser disponibilizado para quem está nos acompanhando no canal do YouTube. Então esse assunto também será colocado para os nossos alunos, né? E a nossa equipe também vai disponibilizar dados aí. E também para você que está aqui no canal do YouTube. Então é uma forma de democratizar o ensino, né? Talvez levar um assunto que seja difícil para quem não conhece, de repente tá tendo a oportunidade de conhecer o nosso trabalho também. Então você que vai fazer esse concurso, isso não vai tirar a sua vaga. A única coisa que eu te peço é, pega esse vídeo, compartilha para alguém que esteja precisando, coloca no grupo lá do seu trabalho, a galera que está estudando para concurso, a galera que vai pensar em estudar também, oportunidade de ajudar as pessoas com esse assunto que parece tão difícil. Eu vou colocar agora para vocês como um assunto bem simples. Vocês vão ver que é bem tranquilinho. Ele está dentro do campo da história da educação, mas também pode estar fundado ali nas bases sociológicas da educação. A Banca COSEAC colocou esse assunto para justamente tomar como uma dupla possibilidade a cobrança dela, desse assunto, na verdade, né, como um assunto relevante. Então ela não vai dar mole para você, ok? Então siga aí as nossas redes sociais, é uma tarefa que eu peço para você. Você já fez isso? Obrigado. Se você ainda não baixou os nossos materiais gratuitos no nosso site, faça isso agora também, que é uma oportunidade. Queria ver o que você está colocando aí no chat. Coloca para mim aí, manda mensagem, vai falando para mim aqui o que você está achando dessa aula. Estava ansioso por esse assunto? Estava ansiosa para ver esse assunto descomplicado aqui no meu design? Então chegou a hora, vamos lá? Gente, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente está falando de um período histórico que engloba aí a passagem do teocentrismo, okay, para o antropocentrismo. A modernidade em si, né, ela é um período que iniciou ali por volta do século XIV, e é marcado principalmente pela predominância, eu estou falando predominância, ok? Quando eu digo predominância, gente, é importante você ficar com esse gancho, né, a palavrinha-chave. Então, a modernidade tem a ver com a predominância da racionalidade. Então, você vai colocar no seu papel aí, racionalidade. Então, Johnny falou que pensamento pedagógico moderno tem relação com a modernidade e representa, então, uma predominância da racionalidade. Então, em outras palavras, é quando eu paro de explicar a verdade, as coisas que acontecem na vida por uma razão só teológica, ou seja, fundamentada, pautada na religião, nos seus princípios, tanto. Então, pegando bem, eu estou na frente. E aí, passa a ter, então, né, uma explicação, ok? E essa explicação passa a ter um viés mais racional, em que o ser humano passa a ser o centro dessas explicações. Por ser o centro dessas explicações, vai buscar uma base que não seja mais a teológica. A gente pode ter um antropocentrismo. Naquele outro momento, a gente tem teocentrismo, ok? Então, é importante você ficar ligado nisso aí. Eu até coloquei uma imagem fazendo esse jogo de fé e razão, né?
A modernidade, então, ela representa uma grande ruptura, né, da vida, né, quanto pauta pela religião. Ela pautada pela religião, ela deixa de ter essa centralidade, passa a ter uma centralidade mais no homem, ok? Nesse sentido, a gente tem aí uma nova configuração da vida social, ok? Então, a vida social passa a ser reconfigurada. Então, dentre as muitas mudanças que a gente tem aqui, e a gente vai aprofundar nessa aula, a gente também pode destacar as relações de poder. Então, a partir da racionalização do controle do Estado. Então, você passa, deixa de ter controle da igreja, né, outras explicações, muitas vezes também naquele período histórico por déspotas, né, reis, enfim. E aí, ele nasceu para ser rei, nasci para ser servo, então eu vou trabalhar para ele, para essa desigualdade. E aí você tem também uma racionalização do controle do Estado, a partir dos seus desdobramentos. Então a gente precisa pontuar que nesse cerne do pensamento aqui que a gente está indo, a gente tinha uma modernidade, a gente tem uma modernidade, ela se inicia no período ali denominado Renascimento, então meados do século XIV, mais ou menos, e século XVI. Então a gente tem que falar desse período histórico. A gente está fazendo uma aula muito objetiva, então os nossos alunos da mentoria, por exemplo, eles têm uma aula que eu explico todo o renascentismo, todo o renascimento, todo esse período que tem aí, que influencia a educação, tá, gente? Isso significa dizer, então, que antes a gente tinha ali as explicações em acontecimentos que eram fundamentados, né, pela fé e tal, e agora passa a ter uma racionalidade. Até aqui tudo bem? Eu acho que isso aqui é fundamental dar esse contexto, senão você vai viajar na maionese quando eu começar a explicar agora sobre os autores. Porque imagina só, eu tinha um período de explicação teológica. Eu passo a ter uma virada de chave. Ok? Nessa virada de chave, eu apresento para vocês agora no próximo slide justamente os autores que são importantes, para esse período. Então a gente tem aí o nome de Galileu, né? Ele tem aí um método de observar, analisar, induzir, verificar, generalizar, né? Enfim. Aí você depois tem Francis Bacon, né? Que vai falar um pouco da formulação e generalizações das leis, e vai testar as hipóteses. Né? Você tem aqui Descartes, né? Você tem o método atual hoje, né? Digamos assim, né? Hoje isso aqui a gente está falando, gente, no campo da metodologia de pesquisa, né? Então perceba o seguinte, até então não, Deus quis isso, explicação teológica. E agora você tem explicações científicas. Hoje você descobre o problema, você coloca ali o problema em xeque, né? Você vai tentar solucionar esse problema, né? Vai inventar ideias para aquilo ali, vai obter uma solução, vai colocar a prova, né? Até que você vai corrigir, as hipóteses anteriores a partir do que você colocou na prova. Então, tem isso. Então, muita atenção a esses detalhes, e isso aqui também vai ser fundamental para você entender, principalmente esses nomes, tá? Esses nomes eles podem sim aparecer na sua prova, então muita atenção a isso, tá? Poxa, Johnny, mas o que isso tem a ver com a educação? Galileu tem tudo a ver. O período histórico está ali. Então eu vou mostrar para vocês alguns nomes que são relevantes para que você possa ficar atento e atenta aí, beleza? Nicolau Copérnico, ele tem ali um período de contestação. Então a gente pode dizer que ele vai estar aí, né? Vai a teoria de Ptolomeu, né? Que é a teoria que era a Terra era o centro do universo, né? E aí com os planetas e o Sol girando ao seu redor. E ele propõe uma teoria heliocêntrica, ou seja, que inclui a ideia do movimento da Terra. Então, até então, Ptolomeu era o cara que tinha ali a teoria sendo validada, a Terra sendo o centro do universo. E aí, opa, peraí, o Copérnico vai fazer uma virada. Ou não, peraí, tem uma coisa errada. Não é a Terra que está no centro, não, é o Sol. E tem um movimento da Terra ao redor do Sol. Então, é um nome importante. Tá? Pode aparecer na sua prova de alguma forma aí, tá? Outro nome interessante também que pode aparecer, e você tem que ficar muito ligado, é o Johannes Kepler. Eu acho difícil isso a banca COSEAC cobrar. Porque o Kepler ele vai conjugar aí as descobertas do Copérnico, tá? E vai abrir um caminho para uma aceitação definitiva, olha aqui, eu até marquei aqui para vocês, ó, da teoria heliocêntrica. Então, os autores, gente, eles são nomes que vão aparecendo, né? Ele vai apresentar ali suas 3 leis planetárias, que vão transformar a descrição geral do Sol e dos planetas em uma formulação matemática. É o cara que vai trazer
a matemática, o método matemático para essa análise do Sol, da Terra. Já o Galileu Galilei, ele vai teorizar o método mais experimental. E aí ele vai dividir isso em observação, análise, indução, verificação, generalização e confirmação. São as fases do método experimental. Então, antes você tinha ali uma teorização, mas não precisava provar, né, de alguma forma, aquilo que você estava formulando. Já o Galileu Galilei vai começar a implementar isso. Agora, esse nome aqui, gente, eu chamo muita atenção para você. Eu vou até marcar de amarelo, vou apagar as marcações que eu fiz. Esse nome, sim, pode aparecer na sua prova, tá? Por quê? Pela importância, né, de Descartes para todo o assunto que a gente está falando aqui. O Descartes, ele defende ali a razão como princípio absoluto. Lembra que eu falei lá que saiu da explicação teológica? Passa a ter uma explicação racional? Então tem tudo a ver. Não sei se você já ouviu falar de Descartes, embora escreva Descartes, a gente fala René Descartes, tá? Ele defende, então, esse princípio absoluto do conhecimento, né, de um conhecimento de outro. Ele usa a matemática e a geometria como modelo de raciocínio, para pensar tudo isso. Então, é importante você ter esse nome, porque com certeza, se eu tivesse que montar uma questão, eu colocaria. Ok? Entenderam a premonição? Vamos lá. Francis Bacon, outro autor também importante. Aí você deve falar assim, poxa, Johnny, vou lembrar de... Você faz o seguinte, lembra que é o seguinte, ó, pensa no churrasquinho, né, pensa numa cervejinha, você que gosta aí da sua cerveja, do seu... Aí você fala assim, ai, vou comer um bacon. Tô com bacon aqui. Aí, Francis Bacon. Sei lá, é uma forma de você lembrar. Ele desenvolve o que é considerado a primeira teoria moderna do método científico. Aí você vai falar, poxa, Johnny, Johnny falou ali sobre a minha cervejinha. É um método científico, eu vou ter que fazer um método, vou ter que preparar o bacon ali. Então, um método tem algumas etapas. Isso é uma forma de você criar um mnemônico na cabeça aí. Gancho, né? Um sucessor, como diz o David Alsbaugh. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Tem que criar subjunsores, criar ganchos. E na hora você não vai lembrar do que eu estou falando aqui. Lembrar de alguma coisa ali que, pô, o Johnny falou alguma coisa, bacon, churrasquinho, é o cara lá dos métodos. Ele vai considerar, é considerada a primeira teoria, é a primeira teoria moderna. E aí a gente está falando do que a gente está pensando, né? E pensamento pedagógico moderno. Está falando da modernidade. Então, o Mosse Gadotti, no seu livro lá de História das Ideias Pedagógicas, né? Ele, sobre as ideias pedagógicas, ele vai ressaltar que esse período é compreendido como predominantemente de uma pedagogia moderna. Então, ele vai dizer que representa um estágio em que a educação se configuraria na perspectiva de um caráter mais institucional, intencional, processo sociocultural de muitas mudanças, né, de tradicionais, porque o que era ensinado em muitos locais era considerado ali, então, obsoleto, tendencioso, né, porque uma vez isso ali da educação intencional esteve a serviço de uma classe dominante, que era o clero e a monarquia. Lembra que eu falei lá da perspectiva teocêntrica, Deus, religiosa? Então, todo o conhecimento então, tinha um objetivo, atender a essa classe dominante naquele momento, o clero e a monarquia. Déspotas, reis, a partir de uma explicação teológica, a igreja, a monarquia estava sempre aqui, ó, clero e monarquia. Então, é importante você se situar disso aí, porque isso define o nosso assunto, tá bom? E aí, a gente pode dizer, né, o próprio o Mosse vai dizer que teve uma mudança, né, descobertas dos primeiros humanistas, mas eram descobertas mais desapegadas do humanismo católico, né? O católico também vai influenciar de alguma forma. Então você tem ali René Descartes, né, sua grande obra, o discurso do método. Não esqueça disso aqui também. Eu já vi isso aqui cair em prova também, tá? Discurso. Quem faz pesquisa acadêmica está muito dentro dessa ideia de. Eu já tenho até lido. O método de Descartes normalmente as pessoas falam, é muito cartesiano. Vocês já ouviram falar essa expressão também. Você é muito cartesiano, X e Y. Né? Também tem essa influência. Remete ali. O próprio discurso do método, ele vai falar o seguinte, ele vai falar assim, ó, jamais tomar alguma decisão sem conhecê-la, evidentemente. O tal, dividir todas as dificuldades quantas vezes forem necessárias antes de resolvê-las. Organizar os pensamentos, começando pelas mais simples
até as mais difíceis. Olha a visão cartesiana. E fazer uma revisão geral para não omitir nada. Olha a revisão que ele apresenta ali das fases, né? métodos, método. Então, essas são premissas de René Descartes que vão constituir hoje o que a gente tem como uma visão científica. Né? Lembra que eu falei da saída, da transição de uma visão teológica para uma visão racional, mais racional? Então, a gente tem ali, no contexto atual, né, natural, social, né, daquela época, a gente pode dizer que foram flexibilizados com mais outros princípios metodológicos. Mas o que nos leva a crer hoje é que os demais fundamentos científicos das diversas áreas das ciências naturais, o próprio paradigma cartesiano, já não serve mais como modelo analítico. O paradigma cartesiano já não serve mais como modelo analítico. As coisas foram sendo modificadas. Tem a base de René Descartes, mas hoje a gente pode dizer que essa visão científica está muito relativizada, né? E aí a gente poderia abrir um parênteses aqui gigante para fazer essa discussão sobre até que ponto René Descartes é válido no momento contemporâneo. Mas não é isso que a banca vai cobrar. Ela tá fazendo uma cobrança para você. Ela apresenta pensamento pedagógico moderno. Ela apresenta uma cobrança muito situada, né? Por estar situada, vai precisar trabalhar aqui com mais detalhezinhos para vocês. Bom, vamos lá? Diz assim, ó. Então a gente tinha um domínio da natureza, né? Século XVI e XVII ali. O homem lançou-se ao domínio da natureza desenvolvendo técnicas, né, artes e estudos, ou seja, a matemática, a astronomia, as ciências físicas, a geografia, começa a aparecer nesse momento aí, que você tinha o lançamento do domínio da natureza. Né? Então, em outras palavras, a gente está falando do pensamento pedagógico moderno. Tá? Então, a gente tem aí que se inicia com os processos de mudanças culturais, socioeconômicas e políticas, que são significativas e importantes para acontecer a ruptura do absolutismo da Igreja Católica. De modo que a gente tem aí uma organização socioeconômica mais, naquele período histórico, uma organização mais agrário, né? Agrário feudal. A gente está falando do feudalismo naquele então, o pensamento pedagógico moderno, datado desse período aqui de 1453 e 1789, todas as suas transformações inerentes, ele foi sendo estruturado num contexto de transformação, diferentes dimensões da vida social. Então, ali, a gente estaria então lançadas as primeiras ideias culturais e científicas, que eu havia mencionado, né? Que vão compor ali um conjunto de instituições, vão dar um tom da socialização e também da reprodução do conhecimento nesse período histórico. Okay? E aí a gente vai, nós vamos nos acostumando a compreender o mundo a partir dessas estruturas, mais científicas, mais racionais, mais modernas. Então, quando a gente pensa em pensamento pedagógico moderno, a gente está falando dessa transição, né? Socialismo, educação religiosa para mais racional. E aí, gente, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Tá muito difícil? Eu juro que eu estou simplificando para vocês, ok? Coloquem aqui no nosso Instagram, printem isso aqui, digam se foi útil esse conteúdo para você que vai fazer o concurso de Maricá, né? E também não deixe de comentar aqui no canal do YouTube. Gente, é muito importante você comentar, porque às vezes a gente vê aqui 3.000 visualizações, só 400 curtidas. Aproveita agora, dá uma curtida aqui no nosso conteúdo, comenta, porque aí o algoritmo do YouTube, das redes sociais, começa a perceber que esse assunto é um assunto relevante, ele automaticamente propõe, né, esse assunto para outras pessoas que estão ligadinhas aí, pensando nesse conteúdo. Beleza? Tranquilinho? Bora lá? Vambora! Aí diz assim, ó. A gente vai continuar falando ainda sobre o pensamento pedagógico moderno. A gente tem o pensamento pedagógico moderno a partir de uma perspectiva científica. Alguns nomes também são importantes, tá? Não tão relevantes para o campo da educação, mas eu já te citei, por exemplo, Galileu Galilei. Né? Então a gente tem Giordano Bruno, que vai desenvolver uma perspectiva mais da astronomia, né? É nesse período histórico que a gente está falando, ou seja, vai questionar aquela relação, aquela explicação teológica. O próprio Galileu Galilei é um cara que vai construir o telescópio e vai olhar para os planetas, para além da Terra, né? Vai olhar para aquela virada de chave de deixar de ter a Terra como centro do processo e olhar para o Sol, né, enquanto o centro do processo, no centro do universo ali, e a Terra girando ao redor dele. É o que a gente tem hoje. Alguns negacionistas vão dizer que isso não é verdade, mas aí é uma discussão teórica, política, que a gente pode deixar para um outro momento. A partir de Galileu Galilei, a gente tem essa perspectiva aí, tá bom?
Bora lá. Aí, a gente tem aqui, deixa eu ver se foi para você. Aí, a gente tem aí nesse período também alguns nomes para pensar essa perspectiva científica. William Harvey, ele vai constatar a circulação do sangue. Gente, olha que interessante, né? A gente começa a ter pessoas que vão ter algumas descobertas. E essas descobertas são importantes e relevantes para tudo que a gente tem hoje. Pesquisa de DNA, para solução de lógicos, para salvar vidas. Né? Então, William Harvey também é importante. Esse nome eu já comentei. Eu acho que talvez seja um dos mais importantes para a gente. Ele é o fundador do método científico. É importante se aparecer lá quem é o fundador do método científico. Francis Bacon. Você vai lembrar da história do Rasquinho, né? Então ele é o fundador do método científico. Então ele vai dar o tom para o ordenamento das ciências. Isso aí que a gente tem ciência pensada hoje. Então olha ele aí, né? Francis Bacon. Tá? Você não conhecia ele, sai da sua frente. Possa ver melhor. Tá bom? Interessante, né, gente, pensar nisso aqui. E se embora porque a aula tá curtinha. A gente não vai parar direto aqui, sem intervalos, sem demorar muito, porque o objetivo é que vocês possam aprender o mais rápido possível. E eu já falei de René Descartes, né? Para o campo da educação, a gente pode talvez pensar nesses. Eu destaquei isso aqui, eu citei ele rapidinho, né? Tá? Mas ele vai criticar o ensino humanista, daquela perspectiva mais religiosa, mais, dotada ali no ensino mais. No ensino, eu falo ensino humanista, é baseado naquilo que se trabalhava, né? Histórico da educação religiosa, enciclopédico. E ele vai propor a matemática como modelo de ciência perfeita. Ele vai, aí por isso a influência dele na matemática, né? A ideia dele como um nome importante para a matemática. Ele vai demarcar uma posição dualista em que entre mente e corpo. É uma discussão para ele. O potencial, segundo ele, estaria na razão humana. E aí desmonta aquela ideia que a gente havia mencionado, e eu estou na frente de você. Desmonta aquela ideia que a gente havia mencionado, e a explicação teológica daria o tom daquilo que a gente está buscando entender. Que era uma base do renascimento. A gente tem aí essa visão, tá bom? Então, Descartes ele é importante. O discurso do método, ele basicamente tem 4 passos. Tudo e a pesquisa. Se você tem na sua prova, talvez, um assunto de pesquisa e educação, talvez seja importante até revisar esse assunto com mais detalhe, tá? Os 4 passos para o estudo e pesquisa, eles são importantes para a gente pensar a pesquisa acadêmica, o assunto sobre pesquisa em si. Eu destaco muito isso aqui para vocês, porque às vezes é um assunto que a gente pode pensar assim, mas não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas tem. Às vezes você acha que não. Mas na sua banca, ela não vai colocar assim, vou cobrar Descartes para você. Ela vai colocar um assunto genérico, pensamento pedagógico, interno. E dentro desse contexto, ela vai apresentar para você aí, ela vai cobrar, tá bom? Então, muita atenção a isso, que pode sim aparecer na sua prova, tá bom? Bora lá? Aí ele vai apresentar rapidamente isso aqui para vocês. Ele vai falando aí sobre essa dimensão. Quatro. Ih, não tá aparecendo para vocês, né? Falando aqui, achando que eu tô marcando. Assim. Coloquem aqui no chat se não tá aparecendo para eu saber. Vamos lá. Dividir as dificuldades para melhorar, para melhor resolvê-las e aí melhorar também essa análise, né? Então, jamais acolher nada como verdadeiro. Uma perspectiva, essa primeira passo ali. Gente, esse discurso do método é muito estudado no campo acadêmico, tá? Para você, a imagem da outra tela ficou sem os 4 pontos. Assim, organizar os pensamentos dos mais simples para os mais fáceis. Também é importante a gente levar isso para a vida, né? Até na forma de estudar. Né? E aí vai ganhando ritmo, né?
Ele também traz essa dimensão aí. Começar dos mais simples, da cor do mecanismo. Marcar assim. E ó, os mais simples, fáceis, até os mais complexos. Fazer enumerações, com revisões gerais até a certeza do que nada omitir. Ou seja, a certeza do que você está realmente buscando. Então, fazer enumerações e revisões também faz parte aí do método. Então, muito legal a gente tem que entender isso aí. Johnny, beleza. Quero saber como isso pode cair na prova de Maricá, que é a prova que eu vou fazer, ou qualquer outro concurso que cobre esse assunto. Vamos ver se pode aparecer na sua prova. Tá? 20 anos depois, você tem aí um nome importante. João Amós Comênio. Aqui eu chamo a atenção de vocês. Gente, tem um índice muito grande de cobrança sobre esse autor. Então, muita atenção, porque João Amós Comênio é o cara que eu diria que é uma das grandes premonições para qualquer concurso educacional. Meus alunos da mentoria anual, a gente tem um módulo lá de História da Educação que eu trabalho só o João Amós Comênio. Uma aula para explicar. Aqui eu estou explicando muito, tá? Porque vocês estão desesperadas aí, né? Estão aí faltando algumas semanas, menos de um mês para a prova da Maricá, da Prefeitura de Maricá. Então, a gente tem que destacar aquilo que é mais importante para você. Ele vai considerar tática magna como muito importante, né? A produção dele. E ele considera, então, um método pedagógico para ensinar com rapidez. Ele vai pensar, ensinar tudo a todos. Com rapidez, com economia de tempo e sem fadiga. Ele vai pensar tudo isso aí. Por isso ele é tão importante, né? Principalmente no campo da didática. Para ele, a escola deveria ensinar o conhecimento das coisas, ao invés de ensinar as palavras. Então, vai trazer o conhecimento das coisas. Outro nome importante também, que pode aparecer na sua prova, é John Locke. Perceba que eu estou citando alguns autores. Você precisaria explorar um pouco mais, né? Está falando da evolução do tempo ali, né? Trazendo 20 anos depois esses autores aí, né? Então, eles estão nesse contexto histórico. Então, para que ensinar latim para os homens que vão trabalhar nas fábricas? Talvez melhor ensinar mecânica e cálculo. Então, John Locke vai começar a pensar nisso, mais orientado. Uma discussão que a gente poderia levar muito além do que a gente está falando aqui. Você vai começar a pensar nisso. Bom, então, é um autor que vai... e assim, a gente tem referência de que o pensamento pedagógico moderno vai se caracterizar pelo realismo, uma visão mais conectada à sua realidade. Então, é aqui que a gente está trazendo um elemento também importante, marcando aí, tá bom? Então, o pensamento pedagógico moderno vai se caracterizar pelo realismo. Olha aqui a ideia, né? Por que ensinar? Para que ensinar algo que não vai ser utilizado? Então, vai ter esse tom aí, ser mais realista. Então, esse é o cara aí, João Amós Comênio. E quem não conhecia o John Locke, esse é o senhor John Locke. Gente, quem vai fazer provas aí, que normalmente tem, né? Provas que envolvem aí na redação, autores também importantes que podem ser citados, tá? Vocês podem utilizar autores do campo da educação aqui na redação. John Locke é muito usado também como um repertório sociocultural, né, para citar redações. Beleza? Bora lá? Seguir aqui. Ainda como John Locke, né? Trazendo, resgatando John Locke, ele vai fazer um ensaio para o entendimento humano. Então ele vai combater a ideia do inatismo, ou seja, você nasceu daquela forma ali, nasceu sem saber nada. Então, assim, o inatismo, correntes pedagógicas, né? Inatismo, racionalismo, a gente trabalha isso em outro assunto. Aqui eu vou passar muito rapidamente, porque não dá para a gente explorar o pensamento pedagógico interno. É importante você estudar também essa diferença entre inatismo, empirismo, construtivismo. O inatismo você nasceu ali com... O empirismo são as experiências que vão impactar. E o construtivismo é uma correlação. Estou simplificando, tá, gente?
Sei que você está falando, poxa, não estou entendendo nada do que a gente está falando, mas é porque o assunto é mais complexo. Só para vocês entenderem que o John Locke vai combater aquela ideia do inatismo com a ideia da experiência sensorial. Então aqui a gente já pode dizer que tem uma virada de chave, a saída do inatismo para o empirismo. Tá? Você já deve ter visto isso aí em outras aulas aqui para você. Então passa, deixa de ter aquela explicação de nasceu para desenvolver e vai trazer a ideia de que é necessário as experiências são necessárias para impactar ou para aprender. Absorver. Então, nada existe em nossa mente que não tenha sua origem nos sentidos. Então, olha assim, aqui, olha bem aqui, está falando do empirismo, ok? Então, é muito evidente que o John Locke ele é um autor do empirismo, tá? O que pode atravessar você aí na hora da prova e de repente você erra o concurso? De repente, pode ser apresentado o John Locke como um autor ligado ao inatismo ou ao construtivismo também. Tem Piaget, Vygotsky, Valor. Tem que ficar ligado nisso. Assuntos que estão sendo não porque tem importância. Esse autor ele pode sim aparecer na sua prova. É associado a uma outra corrente e você. Então, olha aqui. Eu destaquei porque a gente começa a ver isso lá nas bases psicológicas, né? Mas aqui também tem uma explicação sobre a partir dos autores. A criança é uma tábula rasa, um papel em branco sobre o qual o professor podia tudo escrever. Então, era muito essa visão aqui, né? Então ele vai combater isso, né? No entanto, as humanidades continuarão fazendo parte da nobreza e do clero, como o latim e o grego. Ou seja, ainda, por mais que haja uma crítica, as humanidades, ou seja, ainda continua a razão da desigualdade social. As humanidades, essa coisa artista, um pouco da origem do artista lá, o latim e o grego. Como se a gente hoje falasse, o inglês, o francês, continuam ricos, elites. Então, muita atenção isso aqui, né? A gente para razões, raízes que vão para além do nosso tempo histórico. Tá? Sim? Está caminhando para o final da nossa aula, né? Ainda fechando o pensamento pedagógico moderno. Aí tem uma pergunta aí. A educação torna-se científica, ou seja, o que isso quer dizer? Então, a gente já falou sobre isso rapidamente aqui, falamos dessa virada de chave, mas o que isso quer dizer mesmo? Né? Então, o que quer dizer essa coisa de virar educação científica? Então, está dizendo aqui o seguinte, ó. Quer dizer que o conhecimento só tem valor quando se prepara para a vida e para a ação. Lembra que eu falei da ideia mais realista? Né? Vida e para a ação. Então, olha o realismo aqui presente. É isso que quer dizer. Tá? Então, o surto das ciências. A gente pode dizer aí do surto das ciências. A gente tem ali, para ser mais prático, né, para não ficar só algo genérico, a gente tem aí o surto das ciências, ou seja, as especificidades aparecendo, ou seja, buscando uma relação prática com a vida, né? A física, a química, a biologia. Então a gente tem aqui algumas consequências. Então, dentro dessas consequências, a gente pode dizer que a gente tem o abandono dos estudos clássicos, a educação não é mais para aperfeiçoar o homem, nesse sentido, tá? E o saber é poder. Então, olha o Francis Bacon aqui também, ó. Tem uma referência que você pode adotar aí e guardar no coração, tá? Por outro lado, a gente também tem uma outra caixinha aí mostrando para vocês que ainda existia a divisão entre a divisão intelectual, né, no caso, entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, ou seja, tem uma divisão social do trabalho. Então perceba o seguinte: as raízes da desigualdade, mais que se criticava aí teocêntrica, a gente ainda tem a permanência ali, a divisão social do trabalho. Muito do que a gente vai encontrar hoje tem raízes nesse sentido. O trabalho intelectual ele é mais valorizado que o trabalho manual, em termos valor agregado, né? Não que eu concorde com isso, que deveria ser dessa forma, mas eu estou falando o que é de fato, né? Então a educação das classes populares e a democratização do ensino ainda não se colocavam como uma questão central. Então, eu tinha uma questão científica, né, daquele histórico, mas não se questionava
o status quo, a estrutura da sociedade permanecer tudo igual. Entenderam a sacada? Então, você tem uma mudança de concepção, mas as raízes da desigualdade permaneciam. Muita atenção a isso, que também pode aparecer na prova. E aí a gente tem aí uma imagem para vocês da divisão social. E muitas das vezes também uma divisão sexual também do trabalho, né? Uma divisão desigual por gênero. Às vezes uma mulher, às vezes, a ponto, as mulheres ganham bem menos do que um homem desempenhando a mesma função. De 40%. Então é importante também a gente atuar nesse sentido aí, tá? Até para pensar para além da nossa aula de hoje. Esse é o seu caso. Gente, vamos caminhar para o final aqui. Eu gosto sempre de encerrar a nossa aula. É isso aí, tá acabando. Comenta aqui se você tá gostando. Que tipo de assunto você gostaria de ver mais? Manda para mim lá no chat. Gostaria de saber qual assunto causa mais medo em você. Né? Comenta aqui que eu queria saber. Vamos lá. Comenta aí enquanto eu vou beber uma água aqui. Por quê? Só eu tendo esse feedback seu, sabendo aquilo que tem dificuldade, né? Realmente gostaria de ter mais aqui no meu, tá? Eu vou poder preparar um conteúdo simplificando a informação, como eu fiz aqui hoje, né? Se você tivesse que estudar pensamento pedagógico moderno, você ia estudar muita coisa. Então, eu expliquei bastante para você e poderia ser mais simples, né? Porque a ideia é essa, né? A prova logo ali, de repente você quer uma informação que ajude na hora da prova, não quer ficar ouvindo a pessoa falar, na hora da prova não lembrar de nada. Então, é entregar aquilo que é importante, tá? E aí eu trago o Libânio, dizendo que o protagonista do pensamento pedagógico moderno está representado por quem é o nosso protagonista do pensamento pedagógico moderno. Está na sua prova aí, né? Ele era um pastor protestante, ligado aos ensinamentos de seu rebanho. Interessou-se pela teoria didática ao associar processos de ensino aos de aprendizagem. Talvez você não soubesse que esse carinha aí era um pastor protestante. Vamos ver se você já tem a resposta? Mentira. Sério? Caramba, botou no chat aí? Muito bom, hein? Tô gostando de ver. Comentou comigo aí se gostou ou não dessa aula? Bom, tô gostando de ver. Mas ele ficou conhecido pela obra da Didática Magna. Às vezes aparece assim, tá, gente? Sem acento, com D, ou pode ser só didática, como a gente já conhece. Tá errado aí não. Didática. Tida não apenas como um método pedagógico para ensinar com rapidez as letras e as ciências. Opa, quem é esse cara que queria ensinar com rapidez as letras e as ciências? Mas, sobretudo, como uma obra de princípios pedagógicos, psicológicos e filosóficos. Johnny, que interessante isso, né? É um assunto relevante. Eu já sei quem é o autor, porque o Johnny disse, e quando eu falar de didática magna, eu posso marcar sem medo João Amós Comênio. E marcando sem medo João Amós Comênio, você resolve uma questão fácil e você pula para uma outra questão que seja mais difícil. Você não vai gastar sua energia com uma questão que está dada, gente. E olha que interessante. O Gadotti, ele vai falar que a ideia central de Comênio era de que a escola, ao invés de ensinar palavras, deveria ensinar o conhecimento das coisas. Ok? Então, a gente tem que o plano do pensamento pedagógico, da prática pedagógica, segundo Comênio, e o mérito de Comênio estava justamente na pesquisa, na valorização de todas as metodologias de ensino, né, que na atualidade a gente chamaria de método ativo. Entenderam a importância? Então, ele vai dar o tom para o que a gente vai chamar de método ativo, ou método ativo. E desde os primeiros passos do humanismo, né, começaram a ser experimentados ali, então, a partir de Comênio, a partir de outros autores. Então, é relevante vocês pensarem nisso. Muitas das vezes, a gente pode ficar com alguma dificuldade, né? Aí, tá bom? A imagem deu uma travada aqui, mas eu vou continuar a gravação porque a gente já está encerrando, né, para você com o meu áudio. Acho que foi problema da conexão de vocês aí, ou minha, não sei. Vou sair aqui da tela para ficar mais fácil. A gente já está encerrando o nosso assunto, ok? Fechando com a segunda questão. Diz assim: foi uma das figuras mais proeminentes, né, desse período. Suas obras são vistas como fonte de inspiração e base da construção da filosofia moderna. Sua principal obra, O Discurso do Método. Opa!
Quem é o cara do discurso do método? Que apresenta ali, né? Método cartesiano. Eu não preciso nem pensar muito, né, gente? O Johnny já falou sobre isso. E o pensamento racional e o método cartesiano pavimentaram o caminho para os eventos que foram vistos como ponto inicial da era moderna, ou seja, a Revolução Industrial. Aí a gente já sabe isso aí, né, que com certeza é o nosso René Descartes. Já viu isso? Falou dessas mudanças aí também, né? Séries de mudanças que foram acontecendo no período histórico. Eu não vou alongar aqui, nem repetir, porque senão fica chato demais essa informação. Belezinha? Tranquilo? Vamos fechar agora nosso conteúdo a partir de uma informação importante que eu trago para vocês, e não menos importante, tudo que a gente já falou, é dizer para você que ainda não é da nossa turma. Nós lançamos uma grande promoção, um investimento de toda a minha equipe aqui para produzir esse conteúdo, tá? Pensando no concurso de Maricá, toda essa informação precisa para o cargo de docente 1 e 2. Lembrando que a gente não está falando da parte específica, daquilo que tem de língua portuguesa e fundamentos da educação. Um simples valor, né, um valor considerável. Vai ser difícil você encontrar um valor no mercado próximo disso aí. A gente tem aí cursos, projetos que são bem mais caros, né, mas pensando em ajudar vocês, a gente lançou esse módulo, esse curso. A compra desse material é direto no site, né? No site, você pode ir no site e acessar. Vai estar lá um link. Vai comprar e vai ter acesso direto pela Hotmart. Você vai poder pagar no cartão de crédito, no boleto. Então, olha a facilidade, né, que a gente está ajudando você aí, né? A diferença para os nossos alunos da mentoria é que os alunos, além de ter esse conteúdo mais encorpado, né, tem também a orientação, tem todo o suporte nosso. Nessa turma, é uma turma intensiva. Então, o conteúdo está lá gravado, disponível para você. 100% desses módulos, né, de língua portuguesa, de fundamentos da educação, você pode ir lá estudar, beleza? E o valor, né, original é de R$ 229. Quem está assistindo essa live aqui vai poder utilizar o cupom mentorizar. E aí você pode usar esse cupom aqui lá, e aí você vai ter automaticamente um desconto de 15%, tá? Nesse valor. Mentorizar. 15. 15 de 15%. Então, automaticamente esse valor aqui, ele vai deixar de ser 229 e vai passar a ser R$ 195 com 15. Você conta aqui rapidinho. Olha aí. R$ 195. Então você vai poder parcelar esse valor e ter acesso ao nosso conteúdo. Johnny, como é que eu faço para acessar isso? Utilizar esse meu cupom mentorizar15, tá? Vem aqui no site e baixe as instruções lá, leia com calma, faça a aquisição desse investimento. Vai ser muito importante para você conseguir esse conteúdo, beleza? Tranquilinho. Eu desejo uma excelente prova para você, que você possa aproveitar muito esse conteúdo que foi trabalhado aqui. Não deixe de seguir as nossas redes sociais e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Ideal. Continue lutando por ele. Seja difícil, em pouco tempo, não vai ter a condição ideal de preparação. Quero deixar essa mensagem para que você reflita. Nem sempre a situação vai ser de modo perfeito. Vai fazer a diferença. Você vai buscar a sua preparação, buscar o seu desejo, o seu... Eu quero fazer parte disso. Você ainda não faz parte da nossa lançamento final, importante conhecer o nosso trabalho e não deixe de comentar, de compartilhar. As nossas redes sociais são essas daqui. E não deixe também de baixar os conteúdos gratuitos lá no nosso site, tá bom? É assim que você ajuda a gente bolar novos conteúdos. E aí, pensamento pedagógico moderno faz sentido agora para você? Não é só um nomezinho difícil que está lá no seu edital? Se isso faz sentido, quero ouvir de você. Quero ver um bem bonitão lá no Instagram e marcando o @mentor. Possa entender que isso fez sentido, modificou de alguma forma a sua prática. Foi um prazer estar com você e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Mentorizar.